E hoje o nosso almanaque é um pouquinho diferente. Como estou viajando a trabalho, vou fazer apenas por áudio e imagens. Espero que fique bom e que você acabe curtindo assim como os outros. Bora pro vídeo! Hoje o nosso tema, assim como você já viu na thumb, são os 5 vampiros da vida real. Começando com o nosso primeiro vampiro, Mislata de Blau. O Mislata ele foi um humilde pastor tcheco que no século XIV deixou toda a população do seu vilarejo, onde morava, aterrorizados. Segundo os relatos, depois que o Mislata morreu, começou a correr um boato de que à noite ele supostamente chamava pelos nomes e aparecia para alguns habitantes do local. Só que o problema é que os azarados de plantão que recebiam as visitas noturnas do defunto começavam a morrer poucos dias depois. Obviamente, todos chegaram à mesma conclusão, que o Mislata só podia ser um vampiro. E então, o seu corpo foi exumado e uma estaca foi cravada no seu coração. Só que o artifício não funcionou, pois segundo os relatos das testemunhas, o defunto soltou uma gargalhada e as aparições se tornaram cada vez mais violentas. Para pôr um fim nas ações do vampiro, os moradores do vilarejo perfuraram seu corpo com estacas e contrataram um carrasco para decepar a sua cabeça. Depois, o cadáver de Mislata foi cremado e enquanto as chamas consumiam, dizem que o vampiro soltou gritos de congelar a espinha e que era possível ver o sangue borbulhando pelas feridas abertas. Vampiro de número 2, Johannes Kuntius. Outro caso que foi registrado na República Tcheca foi o de Johannes Kuntius, um cara que em 1582 teria sofrido um terrível acidente e se transformou no protagonista de uma história macabra. Johannes vivia no vilarejo de Pente, eu acho que essa é a pronúncia. Em um dia azarado, ele levou um baita coice de seu cavalo na cabeça e apesar de ser levado ainda com vida até a sua casa, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Só que antes de falecer, dizem que um gato preto pulou sobre ele em sua cama, e o que era considerado na época um baita sinal de mau agouro. Então, depois do enterro, o pessoal de Pentes do vilarejo começou a ver Johannes perambulando à noite, levando consigo o cheiro da morte pelo vilarejo. E logo começaram a falar que Johannes era um vampiro. E para dar um basta em suas andanças sinistras, os moradores de Pentes desenterraram o morto, cortaram seu corpo, queimaram ele até virar cinzas e cobriram de terra sua cova vazia. E o nosso terceiro vampiro é o William Doggett. No século XVIII, no vilarejo de Tarrant Gunville, na Inglaterra, um servo chamado William Doggett teria tomado emprestado uma pequena fortuna com seu amo, o Lord Melbury. Mas, quando foi cobrado para devolver a quantia, o gajo não tinha como pagar. William Doggett então começou a vender objetos do casarão para levantar fundos e depois ele foi descoberto, claro, ele ficou consumido pela culpa, pela vergonha e decidiu tirar a própria vida. Após o suicídio, começou a correr pelo vilarejo o boato de que Doggett circulava pela localidade em uma carruagem fantasmagórica e que também ele havia desenvolvido um gosto por consumir sangue humano. E a lista não para por aí, meus amigos. Ocorreu vários fenômenos paranormais, como portas e janelas se abrindo e fechando sozinhas. E claro que todo mundo chegou à mesma conclusão em Tarrant Gunville, em que o servo do Lord Melbury, que era o William Doggett, era um vampiro. E como de costume, o cadáver foi desenterrado. Ele não mostrava qualquer sinal de decomposição. E o mais curioso de tudo isso é que o rosto estava todo sujo de sangue. Então, o corpo recebeu o tratamento da época indicado para lidar com seres das trevas. Ele nunca mais voltou a assombrar o vilarejo. Ou seja, funciona. E o nosso quarto vampirão é o Peter Blagojevich. Peter foi um camponês que, em 1725, se tornou o centro de um incidente de histeria coletivo no vilarejo de Kisilova, na Sérvia. Segundo os registros históricos, depois de Peter falecer, 9 outros residentes do local teriam morrido em circunstâncias estranhas.
levando a população a suspeitar que Peter poderia estar envolvido nos casos. Não demorou muito tempo até que começaram a circular rumores que o falecido seria um vampiro sanguinário que saía de sua cova à noite para caçar suas vítimas. Inclusive surgiu um papo sinistro que Peter teria procurado o próprio filho em busca de comida. E depois o rapaz negou o alimento, o monstro teria matado brutalmente e bebido o seu sangue. Para colocar um ponto final nas mortes, os moradores de Kisilova se reuniram no cemitério do vilarejo. Convocaram o padre local para estar presente juntamente com um representante do governo local. Foi que então desenterraram o Peter e depois confirmaram que o seu corpo supostamente mostrava sinais de vampirismo. Como tudo indicava que ele sim era um vampiro, barba grande, cabelos longos, unhas crescidas, foi enfiada uma estaca no seu peito e incineraram o corpo de Peter. Último vampiro da nossa lista, Arnold Paoli. Os rumores, fofoca, sobre os ataques de Peter devem ter viajado o mundo além de Kisilova, pois um ano depois do ritual no cemitério, outro caso de histeria coletiva relacionado ao medo de vampiros foi registrado na Sérvia. Só que dessa vez foi na cidadezinha de Medveda, bem pititica, envolvendo um bandoleiro dos Balcãs chamado Arnold Paoli. Ele acabou se instalando na cidade. De acordo com os documentos históricos, esse cara começou a falar que havia sido mordido por um vampiro otomano, mas que tinha se livrado da maldição de se tornar um bebedor de sangue ao desenterrar o dito cujo. E o ritual é muito simples. Você deve decepar a cabeça, comer um punhado de terra da sepultura misturado com sangue. Mas, meus amigos, nessa vida temos apenas uma certeza: é a morte. E o fim chegou para Paoli. Claro, logo na seguida começaram os boatos de que ele também era um ser da escuridão. E olha que curioso, né? 4 habitantes de Medveda disseram ter sido vítimas dos mordiscos de Paoli. Depois, outros moradores garantiram que tinham visto o suposto vampiro sair da sua cova. Mas, meus amigos, o fato foi sério. 16 pessoas teriam sido afetadas pelos ataques do bandoleiro das trevas. E quando o defunto foi exumado, descobriram que os seus olhos estavam abertos, haviam sangue escorrendo de todos os orifícios do seu corpo. E como manda o figurino, Paoli foi decapitado, seus restos mortais foram completamente queimados. Mas é isso, meus amigos, o Almanac chegou ao fim num formato diferente. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilham, se inscreva, ative o sininho, comente aqui embaixo, sempre com muito respeito a nós, ao canal, a todas as pessoas que fazem esta magia acontecer, certo? Que no momento é só eu e a Maria. No mais é isso, muito obrigado e não olha para trás.